falei para ele, tem 100 funcionários. Se tiver 2 votos na nossa casa para funcionários, tem 200 votos para você fazer campanha. Eu não tenho. Não tenho, às vezes os funcionários não gostam do patrão. Vai, Rafael. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública, devidamente marcada e designada para apreciação do projeto de lei do Executivo número 49 de 2019, onde dispõe das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e da outras providências. Nesse momento, quero convidar o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, para adentrar ao plenário. E peço ao senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura, para fazer uma explanação sobre o referido projeto. Boa noite. Noite. Então, hoje a gente está aqui, né, para falar um pouco da como que está sendo a lei de diretrizes está tratando o orçamento anual, que é ela quem tira do plano plurianual as prioridades que estão lá no plano plurianual para 2021, inclui algumas que não estão e exclui algumas que já foram executadas, que não precisam ser levadas para o exercício de 2021. Então, a lei de diretrizes, como a gente observa, né? Nós temos aqui o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata dela, da elaboração da LDO, no parágrafo 2º do artigo 179 da Lei Orgânica do Município, o artigo 165 da Constituição, e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um pequeno conceito aqui do que é a Lei de Diretrizes, né? Que é um elo de ligação entre o planejamento de médio prazo com o curto prazo. Ela estabelece as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração orçamentária anual e as alterações da legislação tributária. Então, ela é quem vai dizer quais são os programas, as ações que vão ser executadas no exercício, que vão ser levadas para a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2021. E aqui começa com uma apresentação da receita, previsão das receitas. Então, nós temos aqui a categoria econômica de receitas correntes. Essa receita corrente, ela se subdivide, se desmembra em impostos, taxas e contribuição de melhorias, com uma previsão de arrecadação para 2021 de R$ 3.760.500. Receita de contribuições, R$ 210 mil. Receita patrimonial, R$ 71.500. Receita de serviços, R$ 138.600. Receita industrial, R$ 170 mil. Transferências correntes, R$ 26.456.075 reais. Outras receitas correntes, R$ 171 mil. E a dedução do Fundeb aqui, R$ 3.659.000. Então, essas receitas aqui, natureza de receitas que eu acabei de ler, ela é o desmembramento das receitas correntes. O somatório de todas essas despesas que foi falado aqui, ela dá o total das receitas correntes previstas para 2021. Essa dedução do Fundeb, R$ 3.652.000 aqui, ele está saindo aqui dessas transferências correntes aqui de R$ 26.456.075. Por que está saindo daí?
porque é desta natureza de receita aqui, transferências correntes, é que tem 6 impostos que contribuem para a formação do Fundeb, do Estado. Ou seja, essas 6 receitas, o município recebe contabiliza os 100% delas, entra financeiramente 80% para o município delas, e os 20% é retornado ao Estado para formar o bolão do Fundeb, para que depois seja redistribuído para todos os municípios de acordo com o censo escolar de cada município, por alunos. Então, nós temos aqui a segunda natureza de receita, que são as receitas de capital, que se subdividem em alienação de bens, tem uma previsão de arrecadação de 15 mil, e transferências de capital, uma previsão de arrecadação de R$ 559.260. Um total previsto de arrecadação líquida, já descontando os 3.659.000 do Fundeb, para 2021, uma arrecadação líquida de R$ 27.892.935. Então, esta é a previsão de arrecadação da Receita para 2021. E fazendo mais uma passagem assim da situação de elaboração dessas peças, especificamente, tipicamente neste ano, a dificuldade de se saber o que arrecada vai arrecadar em 2020, está entrando receitas que não vão ser mais repassadas para 2021, que é neste momento crítico, a menos que a partir de 1º de janeiro essa epidemia continue de uma forma pior ainda, né? Ou daí para pior. A obrigação é continuar. Mas grande parte do que compõe a receita de 2020, de repasse do Estado e da União, não vão ser repassados em 2020 e 2021, para 2021. Aqui, nós vamos demonstrar aqui a previsão da receita de 2021 por fonte de recurso. Por quê? Porque já há tempinho já vem o quê? Bem antes, arrecadava-se recurso e não importava a fonte dele, se é do Estado, da União ou do município. Então entrou o Aldesp aí, o tribunal, e baixando aí as normas dele, começou a disciplinar essa arrecadação. As fontes de recursos dessa entrada de receita. Então criou lá um elenco de fontes, que no nosso caso do município aqui, usa só 3, que é a fonte do Tesouro, quais são as receitas do Tesouro? Toda a arrecadação feita aqui no município, de impostos, taxas, contribuições, todas as arrecadações aqui do município, mais as transferências chamadas constitucionais, que aí entram FPM, ICM, PVA, IPI, Imposto Territorial Rural, repasse para merenda, repasse para transporte de aluno, os recursos da saúde, todos esses recursos que são repassados ao município por caráter constitucional, é tido como fonte 1, a classificação aqui no município, da Receita. Aí temos também as transferências e convênios estaduais vinculados. Esta do Tesouro, que nós estamos falando, ela não tem vinculação nenhuma. Você pode pegar, arrecadou essa receita, você vai gastar livre o gasto dela. Já a segunda fonte de recurso que compõe o orçamento é as transferências e convênios estaduais vinculados. Então,
está uma previsão de arrecadação de convênios, de transferências, né? E convênios estaduais, de R$ 5.155.500. Essa, sim, tem destino específico dentro da arrecadação. Arrecadar para... Vou falar assim, porque aqui, ali em cima eu falei do transporte de aluno, merenda. Transporte de aluno, merenda escolar do Estado, todas essas receitas, o Fundeb, estão tudo dentro dessas transferências e convênios estaduais vinculados. O recurso da Fundeb, você não pode gastar em outra coisa a não ser no fim previsto. Merenda escolar, você recebe merenda escolar do Estado, na receita tem 300 mil, lá na despesa, já na elaboração, vai estar o 300 mil do Estado para comprar merenda. Federal, da mesma coisa. Então, há uma amarração entre receita, por fonte de recurso, com as despesas por fonte de recurso. Nós vamos ver depois. Isso aqui nós vamos ver com mais detalhe na LOA. A LOA vai ser bem mais clara assim para entender melhor isso aqui. Ou seja, como que está dizendo que do Tesouro tem R$ 23.541.175, que está dentro do 27. Dos 27.892.935, que é o total da arrecadação do ano que vem, 23 milhões é Tesouro. Estes 23 milhões vai estar dividido no que vai ser gasto na despesa na fonte 1, também fonte do Tesouro. Assim como a do Estado e as transferências federais de 2.855.260.000. Também se vincula com um fim específico. Essa não é livre, já vem carimbada para gastar naquilo. E aqui, só falando assim, por exemplo, aqui essa discriminação aqui das receitas, taxas, contribuições de melhoria, imposto, contribuições patrimonial, ela vem detalhada na LOA. Imposto por imposto, taxa por taxa. É evidente que na LOA, quando tiver audiência da LOA, se for para ficar falando detalhamento de cada uma, aí vamos ficar aqui até lá. Mas só para entender que na LOA, imposto, taxas e contribuição de melhoria, desse 3.760.500, ele vem detalhado. Imposto por imposto, taxa por taxa, contribuição por contribuição, detalhadinha, com seus valores. Assim como as demais. Na LDO não tem essa obrigatoriedade, essa função. Ela vai dizer quais são as categorias econômicas, o desmembramento e os seus valores. Como que vai para o orçamento isso? Para ser detalhado lá. Aí vem falando agora, saindo do campo da receita para a despesa. Então, a despesa está dividida, os 27 milhões está dividido pelo Poder Legislativo e Executivo. O Poder Legislativo vai receber de duodécimo R$ 1.534.431. Esse é o duodécimo apurado para o ano de 2021. Com uma ressalva. Normalmente, se não tivesse essa epidemia, a gente poderia até garantir que este recurso vai ser vingado. Mas o que ocorre? Não tem como pegar, porque qual que é o critério de apuração do duodécimo da Câmara? A Constituição traz as receitas base de cálculo do duodécimo, dentro do orçamento do município, do exercício corrente ao qual se elabora o orçamento seguinte. Então, o correto seria pegar todas as receitas que a Constituição diz que forma a base de cálculo do duodécimo da Câmara e pegar em 2020 agora e somar e tirar o percentual de 7% dessas receitas, do total dessas receitas, que é com base no que ganha o deputado, que a população, tem um monte de coisa aí que estabelece o máximo de 7%. Mas a ressalva que eu falo é, mesmo que não fosse a epidemia,
difícil de você saber quanto vai arrecadar em 2020, que é sempre do exercício que você está elaborando o orçamento para o seguinte, é desse exercício que você pega as receitas, imediatamente anterior. Mas o orçamento a gente entrega aqui em setembro, entrega em outubro, tem meses para arrecadar, ainda você não tem. Então, de costume, sempre pega a receita arrecadada do último exercício fechado, encerrado, 2019. Pode ocorrer o quê? Que em 2020, que é o ano base que vai poder apurar o levantamento das receitas, não dê menos que a arrecadação de 2019, que lá em 2019 não tinha epidemia nenhuma, a arrecadação foi normal. Então, o que eu quero dizer aqui? Está sujeito a comecinho de janeiro, vai ter que pegar aí, no máximo pelo dia 10 aí, ver qual foi a arrecadação desses impostos que a Constituição diz que é a base de cálculo do 10º, somar e comparar com o que está aqui. Se der menos, vai ter que haver um corte no orçamento da Câmara. Mas isso vai ter que aguardar lá. Por quê? Porque se passar este valor, a hora que o tribunal levantar em 2020 a receita base de cálculo, e tiver menos, o município vai estar repassando a maior, aí vai ter problema com o executivo. E com a Câmara também por gastar, imagino que nesse sentido. Então, essa é a ressalva do recursos que estão aqui para a Câmara. E o Executivo com R$ 26.358.504, que soma a despesa de R$ 27.892.935, que observe bem que é o mesmo valor da receita. Então, já parte do equilíbrio. Receita X e despesa X, mesmo valor. Aí, o que a LDO apresenta ainda? A despesa por programas e ações de governo. Essa sistemática aqui é técnica de classificação. Função, subfunção, programa, projeto, atividade. Isso aí é a nível nacional. Função e subfunção é a nível nacional. Município, Estado e União usam as mesmas. Programa, cada um cria o seu. Projeto e atividade, cada um, município, Estado, tem o seu. Então, só as funções. A função 10, o que é a função 10? Bem, é saúde. É 10 para o Estado, a função é 10 para o município, e a 10 na União é saúde também. Para uma consolidação de gasto a nível nacional, por função, tem como você filtrar o que gastou no Brasil por área, por função e subfunção. Porque aí pega, os três tem. Então aqui, começa com a Câmara Municipal. O programa da Câmara é o programa Processo Legislativo. Quais são as ações de governo dentro deste programa de processo legislativo? Primeiro, manutenção da Câmara Municipal, com 1.217.000. Aqui essa manutenção é subsídio dos vereadores, é a manutenção do prédio, de papelada, enfim, todos os materiais, é a manutenção de energia, tudo que se imaginar que vai gastar para consumo aqui da Câmara. Então, esta é a primeira ação dela. Uma outra ação aqui que está ficando é a reforma do prédio da Câmara, com 300.000. Então, aqui, esta reforma do prédio da Câmara, 300.000, a partir de janeiro. E uma terceira ação dentro do programa da Câmara é a aquisição de material permanente, com R$ 17.431, fechando o orçamento dela de R$ 1.534.431. Então, aqui, são 3 ações dentro de um programa da Câmara. Aqui vai estar sendo demonstrado programas e ações de governo na Secretaria de Administração e Finanças, que já da Prefeitura, do Executivo agora. Programa Supervisão e Coordenação Superior.
ações de governo vinculado a esse programa. Manutenção da administração e finanças, 1.846.100. Inativos e pensionistas, 100 mil. Publicações de atos oficiais, 50 mil. Precatórios judiciais, 80 mil. Adiantamento para despesa de viagem, 60 mil. Contribuição ao PASEP, 280 mil. Juros e amortização da dívida, R$1.030.319. Outras publicações, 10 mil. Apoio a entidades privadas, 56.400. E recolhimento de encargos sociais, 976 mil. E ainda dentro desta secretaria tem o programa Reserva de Contingência, com 180 mil. Que essa reserva de contingência, seria até para estar usando essa reserva este ano, nessa calamidade que está ocorrendo agora. Agora é um valor pequeno, mas é esse o objetivo de uma reserva de contingência, que se deixa no orçamento para uma catástrofe, alguma coisa que possa ocorrer, que não estava previsto. Então, dentro desta programação aqui, da administração de finanças, são essas ações com seus valores, que soma essa secretaria R$4.668.819. Pegando aqui também, dentro desses 4 milhões, folha de pagamento, os encargos, que bem cita aqui. Depois vem tem uma outra aqui, que é a Secretaria de Assistência Social. Programa Desenvolvimento Social. Ação de governo. Manutenção da Secretaria de Assistência Social, 474 mil. Adiantamento de despesas de viagem, 15 mil. Manutenção do Conselho Tutelar, 99 mil. Conselho Municipal do Idoso, 9 mil. E Programa de Desemprego, 215 mil. Fechando a Secretaria com 812 mil na assistência social. Como nós só estamos tratando de programas e ações, e não está se tratando do que está dentro de cada um, que é lá na LOA, então a gente chega nesse limite de apresentação. Por programa também o Fundo Municipal de Assistência Social. Programa Desenvolvimento Social. Ações de governo. Proteção Social Especial Média Complexidade, 36 mil. E Proteção Social Básica, R$ 499.255. Sempre dentro de cada uma dessas ações aqui, que eu estou citando, quando nós vimos lá a segunda página, a terceira lá, da receita por fonte, Tesouro, Estado e União, esses valores lá, eles vão estar aqui também em cada uma dessas secretarias, dependendo da situação. Um exemplo só para tentar. Proteção Social Básica, que é da assistência. O município recebe recursos do Estado e da União, lá na receita que compõe a receita de transferências estaduais. Nesta secretaria, o valor que vem para esta secretaria está dentro desses 499.255 aqui. Se tiver lá 180 mil de receita do Estado e da União, vai ter 180 mil aqui lá na LOA, dentro do 499.255, amarrado. E o resto é do Tesouro, dentro dela. E assim são todas elas. Aqui a gente não enxerga isso, mas o detalhamento é na LOA. Lá, se for ver ela mesmo certinho, dá para enxergar certinho o amarramento por fonte de recurso, receita e despesa. Aí vem a Secretaria de Esporte e Lazer. Programa de Desenvolvimento do Esporte, com as seguintes ações: manutenção das atividades do esporte, 215.200. Apoio financeiro a entidades privadas, 30 mil. Manutenção das atividades de lazer, 3.600, fechando o orçamento de R$ 248.800.
Secretaria de Cultura e Turismo. Programa Proteção da Cultura e Turismo. Ações de governo. Manutenção da atividade da cultura, 233 mil. Apoio financeiro a entidades privadas, 36 mil. Eventos municipais, 50 mil. E desenvolvimento do turismo, 7.500. Total, R$ 326.500. Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O programa é Desenvolvimento da Agricultura e Meio Ambiente. As ações, manutenção da agricultura, 439 mil, e manutenção do meio ambiente, R$ 63.639, fechando a secretaria com R$ 502.639. Sempre lembrando que o custeio, a fonte de recurso de todas elas que eu estou falando, está lá na receita. Se somar tudo aqui, vai dar o mesmo total da receita. Nós já vimos no comecinho. Vai estar amarrado individualmente em cada uma delas. Secretaria de Trânsito e Segurança. Programa Vigilância Pública. Ações de governo. Manutenção da vigilância pública, 56 mil. Manutenção do desenvolvimento do trânsito, 67.500. Total, R$ 123.500. Aqui, o município pode estar recebendo multas de trânsito, aplicando multa de trânsito. Tudo que se arrecada na fonte 2. Quando arrecada a multa de trânsito, uma parte é do Estado, uma parte vem para o município. E essa parte do município entra aqui para o município na fonte de recurso 2, que é o Estado que manda. Então está lá na receita tanto de arrecadação de multa de prevista e está na fixação aqui dentro do trânsito, esse quantitativo que vai arrecadar está amarrado aqui nessa despesa aqui, na manutenção do trânsito, parte dela. O resto vai ser coberto esses 107.500 com o Tesouro. Recurso do Tesouro que é livre, né? Secretaria da Educação, 25%. Programa Ensino Regular. Ações de governo. Manutenção do ensino fundamental, R$ 1.666.313. Propaganda e publicações de atos oficiais, 8 mil. Transporte de alunos do ensino fundamental, 768.010. Adiantamento de despesa de viagem, 10 mil. Subvenções de entidades privadas, a PAI de Tatuí, 60 mil. Transporte de alunos de ensino médio, 19.660. Programa de desemprego, 80 mil. Dentro da educação, 25%, do programa ensino regular. Aqui. Então, estas são as ações vinculadas ao ensino fundamental, ou seja, ao ensino regular. Ensino fundamental, ensino regular, dentro da ação. Ainda dentro da educação tem o programa Ensino Infantil, que tem as ações manutenção do ensino infantil creche, 618.470, manutenção do ensino infantil pré-escola, R$ 59.128 de gasto, transporte de aluno ensino infantil, 10.330. São 3 ações dentro do programa da educação do ensino infantil. Aí tem o programa Merenda Escolar, ações de governo, distribuição de merenda ensino fundamental, 459 mil. O que eu quero dizer, por exemplo, nesse 459 mil, o Estado está mandando uma parte que está lá na Receita, está dentro do 459. O governo federal manda também uma parte para merenda no ano, está dentro aqui, e a diferença é Tesouro. Isso aqui na Lua dá para enxergar. Como que é composto a distribuição da merenda do ensino fundamental dos 459 mil? É só ir lá na Receita, ver quanto vem do Estado, X. Quanto vem da União, X, e o resto é o Tesouro. São 3 fontes que financiam essa ação aqui. Assim como a distribuição de merenda para o ensino médio, a distribuição de merenda para o ensino infantil, cozinha piloto e padaria municipal, 94.703.
Programa Outros Níveis de Ensino, ações de governo desse programa. Apoio financeiro a universitários, 169.786. Apoio financeiro a estudante técnico, 48.510. E o polo de apoio presencial, 58 mil. Fechando aqui a educação, no ensino de 25%, com um total de R$ 4.264.910. Que esse total aqui é composto pelas 3 fontes de recursos: Estado, União e município, que é o Tesouro. Modéstia, esse apoio financeiro universitário seria Havia essa do transporte dos alunos para estudo, né? Que paga Ajuda, as viagens. ajuda para os estudantes. esse sai do... É da ajuda dos estudantes. Sei. Que tá dando esse total aqui de 169 mil e... Não entendi. Que dá esse total aqui de quase 170 mil. Esse é o que está previsto total no ano para distribuir Entre os universitários. pelo número de alunos que vão ser beneficiados, dentro de algum critério, dos critérios que tem a prefeitura para poder passar o recurso. Madeixa, só uma dúvida em relação aqui à educação. Subvenções em entidades privadas. Você pôs aqui a PAI de Tatuí, né? Mas a gente sabe também que a PAI aqui recebe subvenção da prefeitura. Como é que entra aqui? Entra a PAI de Pereiras também? Só que ela vai estar na outra secretaria. Ah, tá. Porque está mandando, né, um aluno para Tatuí. Então entra lá na Secretaria de Esse é o de Educação. Tatuí. Porque a PAI é educacional lá. A PAI é de educação. Exatamente. Entendi. Exatamente, Tá porque é bom. educacional. Essa é a minha dúvida. A daqui, nós vamos ver ali na cultura, Tá. mais para frente um pouquinho. Fundo Municipal da Saúde. Programa Atendimento Geral à Saúde. Ações de governo. Manutenção Geral da Saúde, com R$ 5.457.012. Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, OMAC, 45 mil. Manutenção do Programa de Saúde da Família, R$ 442.697. Programa Agente Comunitário de Saúde, R$ 637.492, entendendo que em cada um deles tem que esse daqui vem tudo pelo bloco de saúde, custeio. É o SUS que manda essas receitas. Só que não vem, que nem aqui, Programa Agente Comunitário de Saúde. O custo desse programa aqui para Pereiras, no ano, é 637 mil. Aqui nós temos o que está financiando ela? Quais recursos? Tem do Estado, tem da União, da Federal, e tem do Tesouro dentro dele. Não é só do Tesouro, não. É o que vem do SUS. Tem uma parte do SUS, uma parte do Estado, algumas receitas do Estado que vem, e algumas receitas, e a parte da arrecadação do Tesouro que chega na diferença do total dela. Tem o adiantamento de despesa de viagem, 70 mil. Manutenção da vigilância sanitária, 140 mil. Também vem uma parte pelo SUS, né? Vigilância em saúde, que vem, pelo bloco de custeio da saúde. Manutenção da vigilância epidemiológica, 20 mil, que também vem esse recurso, parte desse recurso da União, pelo bloco de custeio. Programa Sorria São Paulo, que é um convênio que tem, 18.500. E aqui é um convênio 36318, construção da UBS, que é uma emenda de Roberto Moraes, 80 mil, obra que já está em execução. É conclusão dela que vai ficar para o ano que vem. Mas já está se prevendo agora, para depois não ter que estar abrindo, ter que estar correndo atrás aqui da Câmara, por exemplo. Então, você já coloca no orçamento do ano que vem,
e vai entrar esse recurso, espera-se que venha, né, 80 mil para concluir. E aqui também a reforma da UBS central, dessa emenda dessa deputada aqui, Keiko Ota, 97.260, aqui é a mesma coisa. Vai ficar uma parte para ser concluída, com uma possibilidade até de esse recurso cair em tempo de executar este ano. Aí, mas por que aí como é que fica o ano que vem? Não executa. Ele vai ficar nulo, vai ficar na receita. Se for na receita dos 27 milhões, esses dois valores estão lá de repasses. Não vai gastar, não vai entrar e não vai gastar. Não vai ter problema nenhum. Uma pergunta, Madeixa. No começo do ano, os agentes comunitários de saúde, né, na realidade não foi eles, foi o prefeito entrou com um projeto aqui, pedindo, existe uma lei que eles têm um piso, né, para que se chegue, uma adequação, na realidade, do salário deles. Né? E a gente votou a favor, só que depois veio a pandemia e tem uma justificativa do prefeito Miguel Coelho dizendo que, pela lei complementar do governo federal, não se pode dar isso, vai se poder dar esse aumento no final de 2021, se não me engano, né? Desde 2021. Tem algum pessoal do judiciário tentando derrubar essa lei por algumas coisas, né? Dizendo que essa lei é inconstitucional, essa lei complementar do presidente. Vamos supor que essa lei seja derrubada, o judiciário consiga derrubar essa lei, e depois das eleições, esse projeto que nós já aprovamos possa ser repassado e ser dado que é de direito ao agente comunitário de saúde. Como é que fica no orçamento daí isso? Fica esse mesmo orçamento? Então, se isso vier a ocorrer depois que nós fazemos tudo de aprovação, porque assim, se acontecer num período, tudo é questão de tempo agora, de acontecer as coisas e tempo de se, como que pode dizer, de reconstituir essas peças, que é complicado. Se tiver tempo hábil, faria as emendas até aprovar e vamos fazer, que eu acho que é uma coisa muito difícil. Mas vai acontecer, chega a partir de 1º de janeiro, essa lei cai. Exemplo. Durante a execução de 2021, já em janeiro, tem que se reunir, ver como é que ficou a situação, e aí, dentro do exercício, recompor a situação, através de abertura de crédito especial, indicando os recursos para cobertura, indicando tudo. Entendeu? Porque assim, ó, o orçamento, ele não é uma peça estática, que é aquilo lá. Ele é maleável, você pode mexer nele. Durante a execução dele. Sim. Então, porque você não se imagine, tem uma receita de 27 milhões, o convênio X, que acabou conseguindo lá no ano que vem, em março, não vai poder executar porque não está no orçamento. Então, tem meios de se agregar esse convênio no exercício que ele está sendo entrando, para que possa dar condições de executar aquele convênio. Então, o orçamento ele é flexível, ele pode ser movimentado, ele não é... A única coisa que tem é que a receita é prevista, não precisa de autorização legislativa aqui para receber um convênio, para celebrar o convênio, sim. Vamos celebrar um convênio. Mas uma arrecadação, é aquela arrecadação que já existe lá de impostos, já está tudo autorizado. Não é específica no exercício. A despesa é fixada. 1 centavo acima dos 27 milhões aqui, que vai se gastar aqui, tem que passar pela Câmara. Acima. Mas é aquele decreto que tem na lei da LOA, que dá 10% de remanejamento. Você está tirando do lugar e pondo no outro, o total você não está mexendo. Continua os 27 milhões. O aumento de despesa de 1 centavo que venha ocorrer, tem que ter autorização legislativa, se for o caso. Então, a Adriana aí, no exercício lá de 2021, tem como adequar a situação. Logradouros públicos e obras, uma outra
unidade orçamentária aqui do município, administração o programa é administração de obras e serviços, ações de governo, manutenção de logradouros públicos e obras, R$ 1.934.644, manutenção de vias públicas, R$ 131 mil, adiantamento de despesa de viagem, R$ 5 mil, manutenção da habitação, R$ 57.500, manutenção da iluminação pública, 57.500 também, e receita para recap e pavimentação asfáltica, é uma emenda da Boane, né? A Boane, deputado, 382 mil, que está para acontecer no ano que vem. Fechando aqui essa unidade com R$ 2.567.644. Nós passamos já, acho que já passamos a cultura, né? Queria falar, mas depois nós vamos nela. Fala. E aqui vem o transporte e serviço de estradas rurais. Transporte rodoviário é o programa e a ação é manutenção do transporte e serviço de estradas rurais com R$ 476 reais, tem um 7 a mais aqui. R$ 794.476 para se tratar do transporte de estradas. E, por fim, aqui aparece a Secretaria de Educação Fundeb. Desenvolvimento do Fundeb é o programa e as ações são valorização e qualificação dos profissionais do magistério, 60%, com R$ 2.432.000. Manutenção do ensino fundamental, 40%, R$ 967.800. Qualificação dos professores de magistério, educação infantil pré-escola, 60%, R$ 1.105.700. E manutenção do ensino infantil, creche, 40%, R$ 500. Total do Fundeb, que é o que a previsão de arrecadação dele, que se constitui em despesas, de R$ 4.506.000, total a ser arrecadado no ano que vem. Uma observação que aqui não dá para enxergar. O custo da folha de pagamento do Fundeb está bem acima disso aqui. Onde que ele está entrando? Aqui não enxerga agora, mas na LOA dá para falar. Na educação, 25%. O excedente da folha financeiro do Fundeb, porque aqui você só pode ir até o limite do que vai receber. Pode gastar mais do que vai receber aqui. Mas a folha é mais. Então, a gente joga... Não, não é isso aí. Vamos supor que a folha de pagamento do Fundeb correta aqui fosse 5,5 milhões. Certo? 5,5 milhões. Mas vai receber 4,5. Como é que vai pagar 1 milhão a mais? Se só vai... Entendeu ou não? Como vai receber o 4,5, esse 1 milhão está sendo jogado, estou falando em números agora hipotéticos, né? Esse 1 milhão está sendo levado para ser gasto lá na Secretaria da Educação, 25% com o Tesouro. Vai entrar na aplicação do ensino lá. É essa a pergunta que eu queria fazer. Vai entrar na aplicação do ensino lá. Certo. Porque não, o Fundeb não cobre toda a folha, o que recebe. É sobre a folha que eu queria fazer uma pergunta mesmo para você. O restante da folha entra em cada secretaria ou não? Toda a secretaria, quando a gente fala em manutenção, tal, manutenção da atividade da cultura, manutenção da atividade do esporte, manutenção da agricultura, daquele valor que está na frente, está a folha de pagamento dentro. A folha de pagamento. Todas elas. Certo. Por secretaria. Todas elas são separadas. Hoje a folha nossa... Usa o que do orçamento hoje a nossa folha? Hoje está chegando, rapaz, agora está chegando em... Foi fechado em setembro, não, agosto, segundo quadrimestre, 47% para arredondar. Então hoje já está tranquilizando já um pouco. Está dentro do limite legal. Dentro do limite legal. Porque são 3 limites, vamos falar assim. Isso. De lei, é os 60% com folha, 6 do Legislativo e 54% do Executivo. Do Executivo, 95%, que dá 51,30%, é o limite prudencial.
Então, nós temos o limite prudencial e o limite máximo. Limite prudencial, 90% de 54, 51,30. Quando chegar nesse percentual de gasto de folha, acabou. Pode ter contratação, não pode pagar nada mais que aumente esse valor. No orçamento do ano passado, ela estava com 51,3 por aí. Isso. Então, o que acontece? São esses dois. Mas o tribunal tem um terceiro, que ele entende, vamos dizer assim, não quero falar muito em tribunal aqui, porque a gente fala, mas tem um terceiro que é o 48% entendido pelo tribunal, que é um gasto, como que fala? Um gasto, um gasto que o município pode ter uma forma... É permitido, prudencial. Entendeu? Então, por ele, seria até o 48 e não o 51. Mas a lei traz no 51,30. Quando estiver próximo ao 51, já tem alerta. Se estiver acima, então, aí os alertas vêm mesmo. Não, então, é que a gente viu um trabalho aí em cima da folha, porque sem contratação, sem nada, então, já está dando resultado. Os 47% já é um resultado, é isso. 47% está legal. Está Está legal. Sem problema. Deixa eu- O município podia chegar até o 51,30. Mas deixa, voltando um pouquinho na Secretaria de Assistência Social, eu estava vendo aqui o Conselho Municipal do Idoso, R$9.000, né? Dentro desse Conselho do Idoso, entra políticas públicas para o idoso? Porque, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Assistência com políticas públicas para o idoso. Viu? E eu acredito que 9.000, de tudo que eu faço durante o ano, não seria viável, acho que gastaria mais. Então, por isso que é a minha preocupação. Deixa eu só fazer um comentário. Até 2020, 19, 18. Se pegar o orçamento de 2018, 17, não tinha nada do idoso no orçamento. O Ministério Público, claro que nem precisaria, o município tinha que se preocupar com isso. Mas o Ministério Público passou a dar uns cutucão com ofícios para que os municípios começassem a incluir no orçamento um fundo para o idoso. E foi onde começou. E confesso para você o seguinte, assim, agora, na execução de todos os programas, vamos falar assim, que nem esse daí, não vem despesas específicas dele, para poder a gente pegar e fazer um planejamento melhor. Acaba pondo um valor ali, tem. Se vier e for maior, a gente vai passar a suplementar, tirando ali, pondo aqui, onde pode tirar e socorrer a situação. Lógico. Então, Não. por isso que o número é mais aí, está sendo assim, é mais por falta de um melhor planejamento, assim, não só de planejar, mas da execução mesmo. Vamos supor, se Tanto pegar lá que- na execução deste ano aqui, não deve ter nada empenhado por conta dele. Tanto que, na realidade, são duas secretarias, né, que têm Entendeu? políticas públicas para o idoso. Às vezes não é uma só. Por exemplo, eu trabalho em políticas públicas para o idoso na Secretaria de Assistência e trabalho em políticas públicas para o idoso na Secretaria de Esporte e Turismo, né? Então, é isso aí. Se puder complementar e se gastar, não Com tem problema. certeza, se vier ocorrer uma necessidade de mais, vai ser, com certeza, não vai ficar sem fazer. Não vai ficar. Não, tudo Às tranquilo. vezes, então, por isso que eu falo, às vezes está acontecendo, as despesas estão acontecendo, mas a forma de vir para contabilizar não está parecendo que é do conselho. Porque Aí está acaba tendo pondo em outro despesas, lugar. porque eu sei Entendeu? que, apesar que esse ano de pandemia, Então, está veja tudo bem, trancado, né? Mas a gente espera que ano que vem a gente retome. Então, veja bem, é tão complicado isso aí que não é só a elaboração que manda ser boa, a execução. Cada um no seu certinho. Entendeu? Mas é uma questão aí meio geralzão, viu? Não é uma coisa específica de 1, 2 municípios, 3, não. Deixa eu fazer uma pergunta para você, voltado na Folha. A gente vê aí, assim, nas campanhas políticas, as pessoas falar sobre
valorização do funcionário e tal. Então, vamos supor, não tem como fazer, realizar, por exemplo, valorizar o funcionário, não tem como dar um aumento que passaria o percentual de gasto do que é permitido gastar na folha, não é? Veja bem, a primeira análise de gasto com o pessoal é limite. Cuidado tem que ser com limites. Bom, está com 47%. Vamos dar para chegar em 50%. Minha interpretação, assim. Mas, percentual, financeiramente, o município vai suportar? Então, não é só o limite de lei. Está no 47%. Se ele levar para 50%, tudo isso vai estar no limite, mas financeiramente o município não vai suportar. Não vai estar infringindo nada. Mas, entendeu como é? É bem complicado, é sério isso aí. Quando foi feita aquela reestruturação dos professores, a gente tinha uma folha mais ou menos de 43%, 44%. Por aí mesmo. Então, quando foi feito isso, não chegou nem a abalar a estrutura, porque a gente conseguiu, de 43%, 44%, passar para 46%. E um ano depois, a gente tinha voltado já para 43%, mesmo tendo feito a reestruturação. Então, tudo vai depender da estrutura que tiver o orçamento. Eu achei aqui que você me disse que o DAPAI de Pereiras estaria aqui na Cultura e Turismo, né? Então, tem a Secretaria da Cultura apoio e Turismo, financeiro, entidades privadas, seria isso? 36 mil ele colocou. Não, a PAI... É. A PAI está... Peraí, a PAI não está aqui, não. A PAI está na... Você falou para mim que era na cultura. Por isso que eu fui ali na cultura. A cultura é a banda. Como é que eu tenho um papelzinho aqui? Eu peguei um suporte aqui, deixa eu ver aqui um pouquinho. É porque 36 mil daria certinho do que, na realidade, a prefeitura repassa para a PAI, que é 12 de 3 mil por mês, né? Mas ele está na... Por isso que eu achei que fosse. Ele está na assistência social. Na assistência? Fundo Municipal de Assistência Social. Tá. 36 mil. 36 mil. Vamos supor que o orçamento, o ano que vem seja um ano, né? E a PAI precise aumentar isso. Também pode fazer esse aumento, mesmo porque 36 mil dá. O que ele já dá para a PAI, é 3 mil por mês, 12 vezes 6 é 36, né? Se existir uma possibilidade de se dar um pouco mais para a PAI o ano que vem, existe a possibilidade de se mudar aqui ou de fazer sei lá, né? Dentro daquela flexibilidade, isso. Então, tudo vai depender do momento que vai ser pleiteado a situação. Porque sempre votaram em janeiro e fevereiro. A banda, numa mudança que nós fizemos, a banda ela recebia R$ 1.200, ela passou a receber R$ 3.400. Aqui já não, veja bem. Eu vi que o orçamento dava para se trabalhar e passamos a banda para R$ 3.400 na época. Aqui é o seguinte, dos repasses, ele tem lei específica, que vai vir. Tá. Lá no começo de janeiro. Tem lei específica. Então, o que ocorre? Esse valor que está aqui para ser alterado só por lei. Tá. Não é naquela remanejamento lá, vou tirar de lá para aumentar aqui. Isso, vem para cá para aprovar o aumento, o aditamento, Tá. Da onde vai tirar para poder cobrir, mas tem a possibilidade. Estou falando tecnicamente, financeiramente, aí tem que estudar um momento, né? Ver qual é a... O que você pode falar? O que você acha? A gente está conversando aqui sobre essa emenda impositiva agora, né? Você podia falar um pouquinho sobre essa emenda, porque eu, como vereadora, para mim, esse ano é novidade. Eu tendo que fazer essa... Né? Eu nunca tive isso como vereadora em 16 anos, é o primeiro ano. Então, que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre essa emenda impositiva. Eu tenho que dizer para você, a mesma dúvida que você está, a gente que está militando aí na matéria há tantos anos, para mim é uma novidade. Nunca tivemos sequer, pelo menos
na prefeitura que eu atuei, nunca teve uma iniciativa dessa. É uma novidade. Tanto que estou aqui com o Elma aí sempre conversando e falando, e mandando os subsídios, conversando com as assessorias que a gente tem, dessas emendas impositivas. Então, até peço desculpa por não poder, mas é uma novidade mesmo, uma coisa que nós nunca vivemos isso. Isso é muito a nível de Estado, União, entendeu? Município, pode ser que tenha municípios de porte maior que tenham, já algum tempo, mas para mim está sendo novidade. Vou falar bem a verdade, estão aprendendo agora. Não tem que ter receio de falar. Então, estamos trabalhando em cima dessas emendas aí da Câmara agora, junto com as assessorias, e tentando costurar isso aí, para que dê tempo de entrar no orçamento, para depois a gente emendar a LDO, porque na LDO não vai dar tempo. Vai ser votada semana que vem, mas não estando na LDO, e incluindo no orçamento, temos que fazer um adendo, uma emenda na LDO, incluir isso aí na LDO através de um projeto de lei, para poder ficar casado junto. Entendeu? Bom, no final a gente ia pedir para cada vez fazer a pergunta, já foi feita a pergunta, ou uma deixa Zé para nós sobre o assunto, acho que ninguém tem mais nada a perguntar, está esclarecido, dúvidas vão surgir durante o ano. Sendo assim, agradeço a presença dos vereadores que compareceram, a presença do Madeixo, e nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência. Muito obrigado.